A crise francesa, professor, influencia nisso também? Olha, eu gostaria de voltar aqui num determinado ponto. Veja bem, a França está colhendo o que plantou. Quer dizer que a planta não, mas a colheita é obrigatória. A França, há anos, isso François Mitterrand e os outros presidentes que chegaram, agora quem está colhendo é o François Hollande, é de explorar os africanos e os descendentes árabes. Sem nenhuma proteção do Estado, sem nenhum benefício. O colega Girardi acabou de colocar aqui, veja bem, eles estão aproveitando esse pessoal sem nenhuma formação técnica ou preparação intelectual, entendeu? Para explorar na construção civil, pagando salários baixos, isso é público e notório, entendeu? E agora começa a colher. Você sabe o que o governo francês quer fazer agora, depois desse episódio? Ele quer fazer uma coisa. Ele vai ter um controle excessivo sobre os migrantes e os turistas, justamente por quê? Por quê? Porque, igual você falou, abriu as pernas demais, a migração começou ali porque estava beneficiando eles através da mão de obra barata e começou a trazer problema. Então eles vão começar agora a refazer um reconhecimento do que é necessário. Ou seja, fecha a migração, os Estados Unidos fechou a migração. Os Estados Unidos funciona? Funciona. Existem migrantes clandestinos nos Estados Unidos? Lógico. É possível tirar os migrantes clandestinos dos Estados Unidos? Quebra os Estados Unidos. Então é necessário que você haja uma convivência também. Então tem que mandar o Zidane embora, viu, Gerardo? No caso, Maria Badia, na sua visão assim de professora, o que o professor colocou muito bem, o Estado tem obrigações. Agora, essa obrigação passa também por um processo de reconstrução da memória nacional, que a educação é básica para isso? Eu senti na fala dele que ele estava falando do multiculturalismo, isso, de uma aceitação dessa diversidade de convivência, desse movimento hoje de globalização, que é novo no mundo. Então nós estamos vivendo com histórias novas de outros países e estamos vendo os resultados que estão acontecendo. Então, é o caos total que está acontecendo. Seria bom se a gente soubesse que a gente está no caos, porque sempre depois do caos tem uma nova possibilidade. Então, acho que ele fala também, muito interessante, dessa sociedade civil organizada. Tem uma sociedade civil organizada, por que não está fazendo o efeito que deveria fazer dentro dessa programação que já é longa na nossa história cultural? Não podemos fugir muito, e o internauta tem essa visão. Nós encerramos o ano passado com quase 70 mil homicídios no Brasil. Ou seja, estamos vendo homicídios decorrentes da intolerância religiosa, estamos vendo homicídios no mundo todo, mas também nós estamos aqui no Brasil vivendo um problema sério. Mas você tem que analisar uma coisa. Muito sério. O europeu vê o latino-americano, o europeu não se confronta contra os Estados Unidos, contra o norte-americano, mas o latino-americano como nós vemos os índios. Verdade. Existe uma diferença muito grande. Ou seja, se você falar que é brasileiro e chega lá na Europa, eu não estou preocupado, não. Até porque, o que você pode levar para tentar criar um sincretismo cultural que possa aumentar a cultura deles? Nada. Nós vamos levar música sertaneja, nós vamos levar lá o pagode, nós vamos levar o funk, aquela coisa. Talvez seja até um elemento. Às vezes a gente despreza aqui, mas quem sabe lá também poderia não ser desprezado. Mas o grande problema é esse, é que existe, o mundo é dividido em dois hemisférios, o mundo é dividido em vários continentes, há uma divisão de país, há uma divisão de estado, e isso tudo gera um ranking de competição. A Europa está preocupada com a América Latina? Não. Com certeza não. Agora, no contexto que nós estamos analisando desse fato que denominado terrorismo, que agrediu os jornalistas, matou jornalistas, matou a segurança do jornal, há uma história que deve ser levantada. Há uma história do processo que deve ser discutida. Lá atrás, no ano 1703, viveu um filósofo chamado Tariq al-Din Ibn, ou seja, filho de Deus, Tariq, filho de Deus, que levantou a tese de que a expansão, isso viveu 100 anos depois da expansão árabe, que isolou a Europa, dominou o norte da África, ele levantou a ideia da soberania, da soberba do povo árabe poder dominar o mundo. Essa tese que viria depois criar na Arábia Saudita os salafitas.
o salafismo, isso seria uma ideia de que os árabes poderiam dominar o mundo. Isso daí impregnou-se em alguns países, principalmente no país da Arábia Saudita, que patrocina boa parte dessas intervenções internacionais depois do boom do petróleo. Quando a Arábia Saudita, em 60, começou a ganhar muito dinheiro com petróleo, chovendo dinheiro na cabeça deles, achavam que já tinham mais poder do que Deus. E aí achavam que podiam restabelecer uma expansão árabe. Coisa assim que lá atrás deu a Idade Média e que hoje nos presenteia de forma drástica, de forma triste, com um fato como esse. Agora uma coisa também, o problema é que nós estamos às vezes até amplificando demais coisas que acontecem. Foi colocado aqui na mesa. Se você for analisar bem, no Rio de Janeiro, vamos pegar no Rio de Janeiro, em final de semana no Rio de Janeiro, quantas pessoas são assassinadas com aquele mesmo metralhadora que é usada ali, né, das mesmas formas, às vezes até pelo próprio Estado. Quantas são? Agora, por que isso também não é amplificado lá na Europa, lá nos Estados Unidos? Né? Quando é amplificado de forma negativa, para mostrar que nós vivemos um processo de barbarização, que aqui é como se fosse, como não sei nem se o Roberto Carlos disse isso há alguns anos, bem anos atrás aí, se Goiás fosse fazenda asfaltada, como se o Brasil fosse uma fazenda asfaltada, fosse uma grande floresta, uma bang aqui. Bang, não é? Até que ponto essas informações servem para distorcer a realidade? É simples. Se você quer a paz, você tem que pregar a paz. Para você pregar a paz, como nós colocamos aqui, existe a divisão da subdivisão da subdivisão da divisão. Então é necessário que haja elementos reguladores. Esses elementos reguladores são tribunais. Então esses tribunais que devem ser acionados. Porque numa sociedade como a nossa, que é regida por uma Constituição federal, que foi feita, são normas legislativas, você não pode agir com as próprias mãos, porque o Estado é que tem o poder de punir, não é ele? O poder de polícia, o poder de punir. Não é ele que tem o poder de punir? Então, justamente isso. Porque eu posso punir em nome de uma religião se não me foi autorizado isso. Tanto é que a sociedade muçulmana, boa parte dela, para não dizer a maioria que foi entrevistada pelos veículos de comunicação, se pronunciou contra o ato bárbaro. Claro. Exatamente, porque não tem nada a ver invocar o nome de Alá e praticar atos horríveis como esse. Porque o fundamental, o que guia o comportamento de um verdadeiro muçulmano é a misericórdia, é a compreensão. Isso aí é que o comportamento, a personalidade de um muçulmano o primeiro mandamento é esse. E outra coisa, é a compreensão, é a misericórdia. Agora, eu quero exortar a comunidade muçulmana, porque, assim, mesmo que não participem diretamente ou de forma alguma com esse terrorista, mas que os apresentem, que os repudiem, o que ensine a verdade a eles, entendeu? Porque esse pessoal, na verdade, são menos prestigiados. Eu te falo, são filhos de quê? O cara vai lá, põe uma bomba no corpo, explode centenas de pessoas ali, ou meia dúzia de pessoas, mas e aí tá bom. Lembra de uma coisa, quem vai ajudar sua mãe a educar seus irmãos? Quem vai ajudar seu pai? Porque o árabe, ele é tribal. Ele pensa primeiro ali na tribo, depois na família dele, depois na tribo, depois no estado. Então pensa bem, lembra bem, porque na maioria das vezes a mãe já é viúva, está ali lutando, prejudicando. Então eu quero ver como é que vai ficar a situação da sua família depois que você fizer um ato como esse. Se você pegar, eu vou pegar até para descontrair um pouquinho aqui. Se você pegar o árabe, a dança do ventre faz parte da cultura, não faz? Sim. Não de todos os países árabes, mas da maioria. Mas qual que é o sentido da dança árabe? Ela tem um sentido, não tem? Tem um sentido. Ela é só o sedutor? Ela tem um elemento sedutor, não tem? Ela tem um elemento sedutor. Tem. Ela tem um elemento pornográfico? Não. Pois é. Polidense no Brasil tem um elemento sedutor, não tem? Sim. Tem um elemento pornográfico? Sim. Depende. Né? Tem muitas mulheres de família que estão fazendo polidense aí porque acham bonita aquela coisa toda. É uma forma de você, vamos dizer, regionalizar, aculturar um elemento que vem de fora e você pode trazer para dentro. Mas cultura é uma coisa que não se mexe, Então, é uma cultura que se aceita, é uma coisa que se aceita. É. Ele tem a cultura assim, tá bom. Vou respeitar a cultura dele e eu tenho a minha, respeite a minha. Pois é, respeita a sua. Por exemplo, a partir do momento em que você não concorda com o que você vê, o que você lê, você tem que fazer o quê? Você tem que passar por um processo de discussão. Passar por um processo de discussão. Eu não posso, por exemplo, se pegar um cara, igual nós estamos conversando aqui,
o internauta está vendo aqui. Então, eu não concordo com o Ulisses. Vai me esperar ali para me explodir. Não pode. Não podemos partir por esse princípio. Não. Nós podemos partir do princípio seguinte, que é necessário o diálogo, a interlocução, ou seja, a apreensão desse repertório todo, ou seja, da compreensão natural, aumentar o nosso poder cognitivo, ou seja, de conhecimento, para que nós podemos, inclusive, nos libertar desses fundamentalismos que às vezes nos prejudicam. Por quê? Tem pessoas que são, vamos dizer, são xiitas, os considerados xiitas são aqueles caras do seguinte, que amarram bomba no próprio corpo, se matam, ou seja, não aceitam a ideia do outro, não aceitam a evolução, só ficam presos nos seus dogmas. Então, a partir do momento em que você tem novos conhecimentos, você muda inclusive da sua forma de pensar. Os horizontes. É interessante que, voltando ao que a Maria Badia tinha colocado, o 11 de setembro foi um momento muito sério, como foi agora o 7 de dezembro, de janeiro, para nós, no caso da França. São dois fatos que, no caso do primeiro, 11 de setembro, gerou um problema que foi a invasão depois do Iraque pelas tropas americanas, destruição do Estado do Iraque, e que gerou esse Estado Islâmico aí agora numa reação também consequencial e continua. Se acontecesse a mesma coisa, se fosse aqui não vou falar aqui a redação do jornal, senão tem louco tudo, mas se fosse em outras redações aqui no Brasil, você acha que teria essa importância que está tendo esses dois? Você está tendo? Você acha que teria? Então o problema, nós estamos discutindo o seguinte, nós estamos discutindo o diálogo ou o discurso dos dominadores, porque quem domina o mundo é a Europa, quem domina o mundo é os Estados Unidos, quem domina o mundo hoje, por exemplo, começando a dominar o mundo é a China, onde esses estão no continente, estão no hemisfério norte. Então veja bem, o problema é esse, Badinho. Me dá uma parte. Então, mas até onde qual a sua visão de domínio? Eu quero uma parte. interfere na nossa vida também. Até onde esse impacto está chegando aqui, que nós estamos falando sobre ele, é que ele também nos pertence. Inclusive, você já viu nas redes sociais? Je suis Charlie. Todo mundo. E Je suis no Charlie. Já existe um movimento também que eu não sou Charlie. Eu também não sou Charlie. Por quê? Aí, porque também teve policiais mortos. Por que todo mundo tem que ser Charlie? O Ulisses fez duas colocações interessantes e encaixa perfeitamente dentro do comentário que eu quero fazer. O internauta vai perceber perfeitamente o que eu quero dizer. O Ulisses, primeiramente, defendeu a ação do Estado, uma ação individual, digamos, vamos exemplificar, a França, nesse caso. Agora o Ulisses adiantou a discussão e trouxe para os dominadores do mundo. Aí eu quero fazer uma colocação aqui. Em 1947, após o fim da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos acabou com a a Liga das Nações e instituiu-se a ONU de acordo com seus modos e interesses próprios para dominar o mundo. Entrou com o projeto Bretton Woods para refazer a Europa. Entendeu? Não participou da guerra, ficou neutro e entrou. Então veja bem, só para você ver a posição dos Estados Unidos. Todos os conflitos mundiais que existem hoje existem 150 guerras no mundo, na África, patrocinadas pelos Estados Unidos. Então, professor, meus colegas da bancada, enquanto não houver uma ONU para o mundo, resolver as questões, não adianta França, Brasil, Tunísia querer resolver. A ONU hoje serve. Qual que é a função da ONU hoje? Servir esses grandes países? Não há apêndice norte-americano. Por exemplo, a ONU foi contrária à invasão do Iraque, mesmo assim o americano invadiu o Iraque. Maria Badia falando uma nova ordem, é necessária essa nova ordem mesmo, essa nova discussão. Estabelecida. O que seria reconstruir uma nova ordem? Seria reconstruir uma nova ONU? Não, respeita inclusive os pequenos. Não, sabe o que eu senti também, ouvindo vocês? É que dentro disso tudo que a gente está falando, a tônica maior é a violência. Claro. É o homem violento. É um processo. Nós estamos repudiando a violência, nós estamos contrariando os princípios da violência, nós somos contrários à violência. E o que nós trazemos? Então, eu acho que é fundamental que a gente fale nessa educação também. Uma educação que vá ao encontro das necessidades das pessoas, das carências que nós vivemos, de tudo que a gente está vivendo, da atualidade. Mas a violência é gerada por esse fanatismo. Interessante que vem para estragar tudo que é público. Naquilo que Rousseau fala, todo homem nasce bom,
Eu acho o contrário. Todo homem nasce mal. Depois Quem reforma quem o regula são os pais, quem o regula é a vida, porque se você deixar, ele toma o brinquedo da outra criança, ele bate na outra criança, ele nasce mal. Agora, quem vai regular essa criança, quem vai pôr ele no eixo, os meios, são as ferramentas do Estado. Muito interessante quando ele coloca hoje as grandes teorias sobre a nova cognição que a gente tem que trabalhar, inserir no próprio processo de aprendizagem da escola, essa nova convivência, nova forma de se relacionar, de criar diálogo, de se conviver e aspirar para o futuro, para a sociedade que nós queremos. Claro. Essa construção se constrói a partir da escola, a partir da educação, a partir da família.